Olá, sejam bem-vindos. Esta é a bancada do PY2 Lima Hotel, ok? Oficina aqui da Malto Telecom, onde nós realizamos algumas manutenções e alguns projetos ali voltados ao mundo do radioamadorismo, repetidoras, entre outros. Queria falar de um camarada aqui, acho que muito se fala sobre ele, mas pouco se tem documentado, né? Principalmente no quesito técnico, né? Quesito técnico, acho que praticamente não tem nada, né? Principalmente em português, a respeito desse camarada. Bom, esse é o Chiego, né? O X6100. É um equipamento que é HF e 50 MHz. Um equipamento totalmente em SDR, né? Todo definido por software. Ele tem a proposta de ser QRP, né? E portátil também. Tá bom? Então vou dar uma apresentada sobre o equipamento, né? As principais placas dele aqui, as funções. Tá ok? E a gente vai seguindo. Bom, aqui está o equipamento já desmontado. Tá? Vou começar aqui pela unidade do display. Tá? Basicamente o equipamento ele é em alumínio, okay? Como se fosse um alumínio estruturado, mas é até que bem montado, leve inclusive. O display do equipamento não é em touch, tá? Então, apesar de ter uma tela muito boa, muito legal, uma imagem muito legal, ele não é em touch, tá? Então você tem que recorrer aos botões para você acessar as funções, tá ok? Aqui no verso, né, nós temos aqui a unidade controladora do display. Então nós temos o CI aqui de Bluetooth e Wi-Fi, esse azul pequeno. Um encoder bem reforçado, ok? Esse fio aqui é do alto-falante que fica no canto aqui em cima do encoder. Basicamente aqui os controladores de USB, controlador do leitor de cartão, controlador do display, ok? E o conectorzinho do flat cable que conecta esta unidade, né? O painel do equipamento com a unidade principal. Encaixa aqui nesse flat, ok? Bom, como eu comentei, ele é um equipamento definido por software. Então, assim, basicamente ele tem alguns circuitos, ele tem um LPF, importantíssimo, né? Alguns equipamentos, alguns debates, né, sobre equipamento SDR, né, definido por software, as pessoas abstraem o LPF, né, o rendimento fica horrível, né? Que nem aquele dongle, né, aquele pendrivezinho SDR, show, ele recebe, mas é uma seletividade horrível, né, por falta de um LPF. Então ele tem a parte do LPF, né, das suas determinadas bandas, tá ok? Passou por essa parte aqui das bandas, ele tem um conversorzinho, né, que faz como se fosse um mixer digital dele, né? Na verdade ele é um conversorzinho MUX, né? Tá bom? E traz a informação já para amostra, né? Ok? Em dados de IQ, né? Defasados em 180 graus e encaminha para o processador, tá ok? Que é um STM32F429GZT6, tá bom? É um processador bastante robusto, ok? Inclusive tem diversas funções nele aqui, tem DSP, tem DAC, tem ADC, tem um montão de recursos esse cara aqui. Então, praticamente a responsabilidade da conversão de todo o processamento, né, dos dados, né, vindos do rádio, né, vindos do RF, está para esse cara aqui, certo? Esse flatzinho eu não removi, ele vai para a unidade do LPF, né, do LPF e do acoplador automático. Daqui a pouco a gente já fala sobre ele. Bom, esse cara aqui em preto aqui é um conversor de CDC, ok? Ele que ajusta as tensões para os demais circuitos, os estágios. Dentro da blindagem aqui está o oscilador local, né? A grande maioria usa o SI5351. Esse camarada aqui ele usa, mas de uma forma bem interessante, diferente do que os demais SDRs utilizam.
Bom, aqui basicamente o circuito de saída, né? Nós temos aqui o pré-amplificador. Vou virar a placa que fica mais fácil desse lado. Nós temos aqui o pré-amplificador e o amplificador final, né? O transistor de amplificador, o amplificador final, ok? Uma bobina aqui, um choque de RF e o relé comutador TX-RX aqui. O interessante é que esse equipamento, apesar de ser um rádio China, né? Ele surpreende pela qualidade dos componentes utilizados aqui, né? Então, esse transistor final é da NXP, é um LDMOS com rendimento assim, excelente, é um excelente transistor, né, que faz a amplificação de todas as bandas. O driver dele aqui também, ok? É um driver de excelente rendimento. Okay? Então assim, o rádio ele surpreende por ser um rádio chinês, mas assim, com uma qualidade assustadora de componentes. Muito bem feito, muito bem montado, muito bem organizado a sua placa, o layout dela. A única coisa que eu acho que peca, né, mas infelizmente não é achiego, né? Ó, não tem pasta térmica, tá bom? Ele vem montado aqui nessa área aqui, preta. Não tem nada de pasta térmica no equipamento, tá bom? Vem zero assim, não tem nada de pasta térmica. Então assim, um conselho para quem tem esse equipamento, eu já fiz revisão de alguns, tá? E todos eles a gente desmonta e passa pasta térmica nesse estágio aqui, tá bom? Tanto para dissipar o calor, como esse aqui é um sensor de temperatura, identifica a temperatura do estágio final. E sem pasta térmica fica difícil, né? Ok, outro CI, esse daqui também, outro CI, não, outro transistor é esse cara aqui, que é responsável pela carga e descarga da bateria. Né, ele também vem nesse pad aqui térmico, mas tudo sem pasta térmica, nada, todo seco. Então assim, ele também ele peca nesse sentido, mas infelizmente não é só a Chiego, né? A Icon e outros fabricantes estão pecando nesse quesito também. Certo? Saiu dali, vem outra placa bem montada por cima, essa daqui é o LPF e o acoplador. Cara, é o único radinho QRP com acoplador de antenas. Funciona muito bem, né? Eu diria que esse rádio aqui, a proposta dele é brigar com o IC705 da Icon, né? Pelo tamanho, pela proposta do equipamento. Lógico, o 705 falar que esse cara é melhor que o 705 é covardia, né? Mas, cara, ele chega muito próximo do 705 e ele tem acoplador de antenas, o 705 não tem. Tá bom? Então, assim, nesse ponto, cara, que sacada interessantíssima, né? Funciona muito bem, inclusive já fiz diversos testes aqui com SWR mais alta e funciona muito bem, né? Tanto o LPF, o sensor de SWR e o LPF dele nessa carreira aqui, sensorzinho de SWR e o acoplador de antena dele, esse estágio final aqui, ó, saindo para conector de antenas. Tá bom? Esse CI aqui ele é responsável por comutar, né, os relés, a parte de controle. Ok? Essa aqui é uma bateriazinha que está colada aqui, é a bateria da memória, para salvar a memória. Certo? Passou esses caras aqui. Esse é o pack de baterias dele, né? São duas baterias, tá bom? Uma de cá, outra de cá. As duas trabalham juntas. Aqui é o circuito de controle de carga e descarga. E o plug que vai para o equipamento. Show? Gente, você tem o Chiego aí, 6100. Deu defeito, precisou de manutenção, precisou de reparo, revisão, atualização de firmware, entre outros. Entre em contato conosco aí, tá ok? Malta Telecom. Eu sou o PY2LH, sou engenheiro em telecomunicações. E eu já tenho pegado alguns desses equipamentos aqui para manutenção corretiva, sim. Mas assim, preventiva também, principalmente de pasta térmica, né? Atualização de firmware, entre outros. Tá bom? Porque apesar de ser um equipamento muito bom, ele não possui manual de serviço. O fabricante não disponibilizou o manual de serviço. Então, é difícil quem queira mexer nesse equipamento, né? Eu no começo também não queria. Tive que correr atrás de muita documentação desse equipamento, consegui um guia de manutenção, que não é um manual de serviço, mas de forma paralela, né, até pela experiência de alguns equipamentos que já passaram por aqui, a gente monta
Eu consegui mapear bem a parte do circuito desse rádio aqui, inclusive não a nível de um manual de serviço, mas uma documentação bem completa a gente tem por aqui. Tá bom? Então tem um Xingu 6100, deu problema, precisa de manutenção, corretiva, preventiva, entre em contato conosco aí. Tá bom? Teria o prazer aí de atender os amigos radioamadores aí. Tá joia? Abração a todos de PY2LH, no laboratório aqui da Malta Telecom.